Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre essa visão conservadora da educação, tá? A gente viu lá o positivismo de Augusto Comte, que fala sobre os fatos sociais, né? E baseado, então, aí no positivismo, a gente já viu Emily Durkheim, que vai falar sobre o funcionalismo, uma escola... é, uma escola coercitiva, tá? Uma escola que deveria impor então os fatos sociais, ou seja, a coerção, a manipulação, a formação de indivíduos com pensamentos iguais, coletivos, uma educação, uma escola manipuladora, tá? Uma escola que ofertasse uma educação na onde o indivíduo não poderia questionar as regras, né, uma escola que não deveria formar, não abrir espaço para pensamentos divergentes. E a gente viu, então, o que é o liberalismo, os ideais liberais, que são ideais baseados no capitalismo, ou seja, fortalecem essa visão desigual da sociedade, a divisão de classes, o direito à propriedade privada, tá? A gente viu então John Dewey e Anísio Teixeira, que então é, partem aí do liberalismo e são escolanovistas, ou seja, fizeram parte do movimento Escola Nova, que colocava o ambiente escolar baseado em experiências concretas, tá? Eles foram muito importantes aí para a educação, porque eles abrem espaço para a criatividade, para o aluno como um papel ativo aí no processo de investigação, no processo de construção do conhecimento. Vão falar também sobre a importância de educadores, né, de professores bem preparados. Vão falar sobre a escola democrática, ou seja, os alunos que vão discutir, vão estar formados aí para a democracia plena, só que é, a crítica é que eles pensavam em uma reforma total da sociedade, só que sem eliminar os privilégios da classe burguesa. Então eles pensavam em uma reforma total, só que não era uma reforma total. Por quê? Porque eles não pensavam, então, é, em uma superação desse sistema capitalista de produção. Que eu, francamente, acredito que não seja possível, porque uma superação se conduziria então ao comunismo, ao socialismo. E só que também a gente não tem um sistema capitalista mais humano. Então é meio complicado a gente discutir isso, né? Então hoje a gente vai ver então a teoria do capital humano de Theodor Schutz. Coloquei aí a foto dele, coloquei é, algumas explicações aí do conteúdo e eu vou começar então de uma maneira bem sucinta, porque eu já peguei 3 minutos e meio da nossa aula retomando o que a gente já viu, tá? Na década de 60, ou seja, em 1960, vários economistas, né, tentavam explicar o porquê que alguns países estavam tão desenvolvidos economicamente, tá? Principalmente a Europa, o Japão e ainda mais esses países que foram ali destruídos pela Segunda Guerra Mundial, tá? Então, como que eles, em poucos anos, eles reconstruíram a sua economia e conseguiram conquistas grandes, assim? Bom, Theodor Schutz, ele foi um dos economistas e que criou então a teoria do capital humano. Para a gente explicar isso, a gente tem que pensar em três coisas. O que é capital, né? Então, o capital é a quantidade de dinheiro ou valor que vai produzir algum interesse ou utilidade, né? É como se fosse um investimento, certo? Capital. O humano é o quê? É o ser humano. As suas capacidades, as suas potencialidades, é o ser humano em suas características peculiares. Certo? Então, teoria do capital humano. Bom, teoria do capital humano é o quê? É o aumento da capacidade de produção do ser humano. Vamos lá. Para a teoria do capital humano, o ser humano ele pode ser considerado um capital. Por quê? Porque eu posso investir nele. Vamos lá. Em suma, a teoria do capital humano vai falar que assim,
os indivíduos, tá? As pessoas, os empregadores ou os burgueses, eles têm que investir nos indivíduos. Por quê? Porque investindo nos indivíduos, a gente geraria o progresso econômico do país e, consequentemente, o progresso social. Como assim, professor? Como assim investir nos indivíduos? Capacitação, educação, tudo isso fazem parte do investimento. Por quê? Vamos lá. Se eu dou ali uma palestra, uma capacitação para os meus funcionários, por exemplo, sobre inteligência emocional, pode ser considerado como capital, ou seja, como investimento? Pode, por quê? Porque eu tendo ali funcionários que saibam trabalhar em equipe, estejam bem consigo mesmo emocionalmente, eles vão produzir melhor. Então, eu vou ter o que enquanto empregador? Um lucro maior. Outra coisa, se eu dou uma palestra lá sobre como eles aproveitarem melhor o tempo deles, eu vou estar investindo? Vou estar investindo, porque eu vou receber um retorno deles, né? Eu vou receber um retorno disso no ambiente de trabalho. Então, tudo isso pode ser considerado como capital. Por quê? Porque são investimentos. E então, Theodor Schutz, ele vai falar um pouco sobre essa questão do investimento no indivíduo, no investimento na pessoa. Porque ele vai falar que quanto mais a gente investe no indivíduo, maior retorno a gente vai ter. Por quê? Porque esse indivíduo vai produzir mais e vai gerar o quê? Aquela mais-valia. Mais-valia a gente viu lá na teoria de Karl Marx, que vai falar o quê? Que mais-valia nada mais é do que o lucro. Né? Então, se eu invisto R$ 5, eu vou ter um lucro de R$ 50, R$ 30, tá bom? E, então, Theodor Schutz, ele vai falar que a educação é um recurso aplicado, ou seja, a educação é um investimento que o poder público, né, ou que o Estado faz nas pessoas. Por quê? Porque pessoas que têm acesso à escolarização formal, elas tornam-se o quê? Mais capacitadas para o trabalho e, consequentemente, produzem mais. Produzindo mais, o que elas vão fazer? Elas vão gerar mais riqueza para os empregadores, para os países e para si mesmas. Por quê? Porque elas vão receber mais pelo seu trabalho, tá? Só que Karl Marx, ele vai falar que não é bem assim. Porque não é sempre que se eu produzir mais eu vou receber mais. Eu posso estar gerando ali mais valia, ou seja, eu posso estar gerando ali mais lucro para o meu empregador, mas talvez eu não esteja recebendo mais, né? Então é uma contradição aí, tá? E também, mas e se o Estado investir em educação não é bom, professor? Será que é bom, pessoal, se o Estado investir mais em educação? Claro, investimento em educação é bom. Só que, como que eu posso dizer? A educação ofertada, ela será de qualidade ou ela será somente para atender os interesses do mercado aí? Então a gente viu, por exemplo, no governo da Dilma, a expansão das escolas técnicas, e a pergunta que se fundamenta é: será que a expansão dessas escolas foram para atender os interesses do indivíduo ou os interesses do mercado? É claro que é o interesse dos mercados, né? A gente vê aí uma educação tecnicista. Claro que as teorias educacionais que a gente tem atualmente, elas direcionam para uma educação crítica. Mas o investimento ali do poder público não foi porque ela é boazinha e ela quer que todo mundo estuda. Não, ela queria o quê? Fazer a economia do país girar, tá? Eu coloquei até um exemplo ali, um exemplo de mais-valia, tá? E, pessoal, eu coloquei também a concepção de educação como uma concepção desenvolvimentista, que é o que alguns autores discorrem que houve essa concepção no país a partir da década de 90. Por quê? Porque na década de 90 a gente teve a reforma do Estado e a gente tem algumas... pessoal, esse barulho da minha cadeira. E a gente tem, então, algumas agências como a Unesco, como o Banco Mundial, tá? Como a ONU, e que elas vão falar que, assim, quanto mais a gente investir em educação, mais a gente vai ter o quê? Mais chances de ter um país desenvolvido, porque não há país desenvolvido sem uma população com acesso ao conhecimento formal, ou seja, sem uma população escolarizada. E na década de 90, principalmente na educação infantil, a gente tem o que alguns autores chamam de
Nossa, me deu branco aqui. Mas foi um tema que eu fiz no meu TCC ainda da faculdade, que é a pobreza, como que é, da infância. Que, em suma, as pessoas falam que a infância, ou seja, essas organizações, elas vão falar que para a gente ter um desenvolvimento, a gente tem que investir na infantilização da pobreza. Lembrei o nome. Os autores vão falar de infantilização da pobreza. Ou seja, eles vão atribuir a culpa, né, da situação econômica do país, a pobreza, em falta de investimento, principalmente investimento na infância. Por quê? Porque há um estudo de que para cada real investido na educação básica, se economiza de 12 a 36 reais, tá, nas áreas de saúde e justiça, por exemplo. Justiça por causa a questão da violência e tal, e saúde, né, porque daí a gente acaba fornecendo uma visão mais crítica, até essas questões dos cuidados em saúde, que são bastante presentes na educação, porque a gente tem uma educação para a saúde, né? E, enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá?